Nesse vídeo aqui eu vim mostrar o meu bullet journal desse ano de 2020 e tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado. Eu queria esclarecer uma coisa pra vocês antes de começar a mostrar. É o primeiro ano que eu uso o bullet journal, nos outros anos eu não me planejava muito bem, eu não fazia esse tipo de coisa. E foi o primeiro ano de experiência, né? Pra quem não sabe, eu nunca ouvi falar sobre esse método. Esse método foi feito por esse carinha aqui, que eu não sei o nome. Mas eu nunca li o livro, tem um livro falando especialmente sobre isso. Esse método é um método de planejamento que consiste basicamente de você ter um caderno. Esse foi o caderno que eu usei esse ano. E você usa ele como planner. A diferença do planner pro bullet é que o planner ele já vem feito. Então não é algo muito modificável, não é algo muito adaptável. Porque se tiver algo lá que você não goste, que você não vai usar, não tem como você tirar, digamos assim. E o planner também nem sempre é completo, porque às vezes você precisa de alguma coisa que não tá lá. E às vezes pode ser que o planner não funcione muito bem pra você, né? Então o bullet, ele é bom porque você que vai fazer, né? Vai ser algo muito específico. Então o bullet é basicamente uma customização sua. Você vai fazer o seu próprio planner, no seu próprio caderno, do jeito que você preferir. Eu escolhi usar o bullet journal, eu confesso que foi mais por uma questão de improviso mesmo, porque eu não tinha um planner, na verdade, eu nunca comprei um planner. E eu queria muito me organizar para esse ano. Esse caderno que eu tô usando não é o caderno mais apropriado para fazer o bullet journal, porque geralmente as outras pessoas têm um caderno mais ou menos desse tamanho. Geralmente tem folhas brancas, ou folhas pontilhadas, ou folhas quadriculadas. E geralmente é um caderno pequenininho, assim, bonitinho e tal. Já o meu não, né? O meu foi um caderno da escola. Quando eu estava estudando em escola municipal, eu ganhei esse caderno. E eu customizei ele todo pra fazer o meu bullet journal. E eu fiz com o que tinha, então isso serve também pra vocês, que vocês não precisam ter 1 milhão de materiais, porque eu não tenho. Eu pego qualquer caderno que eu tiver e é isso, sabe? Eu ainda tô vendo o que eu vou comprar pro próximo ano pra me organizar. Mas quando eu comprar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse caderno aqui, gente, eu customizei a capa e as costas, só pra vocês terem noção. E a primeira página dele, gente, foi assim. Olha, eu comecei toda bonitinha, né, fazendo umas colagens e tal. Nossa, gente, ficou muito feio, tá? Mas eu fiz. Ó, acima de tudo, nunca perca a fé. Poderia ter feito uma frase melhor, mas eu não sabia o que colocar, então eu fiquei inventando da minha cabeça. Aí eu fiz Bujô, né, que é Bullet Journal Bujô 2021. Fiz essa frase. Pequenas ações traçam um belo futuro. Eu não sabia nem o que eu estava falando, só pra falar. Ficou desse jeito. Pronto, depois, gente, já começava, né? Não fiz o calendário aqui, eu fiz só depois o calendário. Eu fiz as minhas metas para 2021 e eu confesso que eu poderia ter feito metas mais bem feitas, né, e tal. Eu acho que nesse ano de 2022 eu vou fazer metas melhores, vou focar mais e vou ser um pouco mais organizada no meu bullet journal. A segunda parte do bullet também foi uma parte que eu não usei muito, confesso, que foi a parte de ideias de vídeos pro canal. Eu não usei muito, apesar de ser uma parte muito necessária pra mim. Eu só não consegui me organizar muito bem nesse caderno, sabe? Eu poderia ter usado ele de uma forma melhor. Mas essa parte é muito importante, eu vou colocar no próximo que eu for fazer, ou então no planner, eu não sei o que eu vou usar ainda. Coloquei ideias de posts pro Instagram também, não usei, gente, não usei, nem sei se eu vou colocar no outro, tô pensando também. Mas eu vou colocar mais ou menos um itinerário de conteúdo que eu quero trazer. Nessa parte tem séries e filmes recomendados, e eu confesso que eu fiz essa parte mais por modinha, né, porque eu não sou o tipo de pessoa que assiste muito filme, assiste muita série, porque primeiro que eu não tenho TV aqui em casa, segundo que eu tô sem Netflix. Então eu não assisto muita série e filme, quando eu assisto é no YouTube e olhe lá, talvez eu coloque no próximo ano, porque eu preciso ter o hábito de escrever. Mas eu sabia que eu não ia conseguir escrever, porque eu não tenho o hábito de ficar escrevendo esse tipo de coisa. Até mesmo lista de livros, eu não tenho o hábito de escrever, mas eu vou começar a escrever. Só que eu escrevi em outro caderno que eu tinha aqui em casa e depois eu digitei pro celular. Tem a wishlist anual, essa foi uma das coisas mais sem sentido que eu já fiz nesse planner. Porque, gente, eu não uso esse negócio, né? Trabalhasse de alguma coisa, tivesse dinheiro, eu fazia esse negócio, né? Eu acho que essa wishlist não foi muito necessária pra mim. Citações de livros que eu já li, gente. Também outra coisa que eu não funcionou pra mim. Só fiz do primeiro livro que eu li no ano e depois joguei a cabeça pro ar, tipo, não fiz mais nada. O que eu fiz foi usar essa página de livros e
colocar os livros que eu li durante o ano. Outra parte que eu não usei, gente, foi a parte de músicas, olha. Cada mês, né, tinha as músicas que eu escutei. Nos primeiros 3 meses eu até que comecei, mas depois, gente, eu parei. E eu confesso que era uma parte, assim, que eu tava bem, digamos que animada, que pra mim nos primeiros meses foi uma parte bem legal, sabe? De você ver a sua retrospectiva musical durante o ano. E eu achei essa parte muito interessante. Talvez eu coloque no próximo que eu for fazer, mas eu também não sei, porque não é algo que eu tenho o costume de usar. Eu confesso que vai terminando o mês, vai começando o outro, e eu sei que todo mês eu vou ter que fazer o nome do mês, o calendário, mas eu confesso que eu não tenho muita paciência, então é um hábito que eu tenho que adquirir. Essa parte foi uma parte de colocar frases. Nunca se esqueça de... Nossa, gente, olha que negócio mal feito. Eu colava folha colorida e fazia umas coisas muito feias, gente, pelo amor de Deus. Mas entendo, dá pra ver a cola aqui. Aí eu coloquei umas frases aleatórias, essa página não serviu pra nada. Assuntos para abordar no Instagram. Também não serviu de nada, mas o próximo ano eu pretendo fazer algo meio que parecido, só que não vai ser assim. Eu não tenho a mania de ficar voltando toda vez no bullet journal pra ver tudo aquilo que tá no início, não. Eu só costumo olhar as coisas da semana, mas como o próximo ano eu pretendo ter um caderno melhor, tipo um caderno desse tamanho, aí fica mais fácil de eu ficar voltando no início, porque esse daqui eu tive muita preguiça de fazer bonito, tive muita preguiça de fazer as coisas bem feitas, mas eu acho que era mais por causa do formato, dele ser o caderno de escola. Enfim, gente, não me animei muito pra esse caderno. Aqui teve uma parte de datas importantes, todos os meses, né? Aniversário de pessoas e tal. Eu vou continuar fazendo isso, mas assim, também é algo que eu não uso muito, sabe? Coisas que eu quero estudar. Eu não sei se vou colocar isso, eu posso fazer de outro jeito, mas coisa que eu quero estudar, não. Porque eu não vou colocar assuntos aleatórios, gente. Eu pretendo ter um planejamento mais fixo. Aqui tem um calendário do ano. Isso daqui foi porque eu errei os meses, aí eu coloquei um negócio por cima. Pra vocês verem o tanto de coisa mal feita que eu tava fazendo, gente. Misericórdia. Ai, que negócio feio. Ó, fevereiro, gente. Coisa feia, viu? Feia. Aí pronto. Começou o mês de fevereiro, o calendário. Aí eu fiz aqui um lembrete do mês. Esse mês foi o mês de volta às aulas. Eu não sabia ainda se ia ser presencial ou online. Aí eu tô online desde quando começou o ano, só vou ter aula presencial no próximo ano. Coloquei essa parte de momentos marcantes. Outra coisa que eu sabia que eu não ia preencher. Aí teve o wishlist do mês, gente. Outra coisa desnecessária. Metas pro mês. Eu pretendo fazer isso no próximo ano. Mas eu também não sei se vai ser tão importante assim, sabe? Porque eu vou focar mais nas metas anuais e tal. Eu comecei a semana de fevereiro com uma frase. Depois eu fiz o Habitual Tracker. Caso vocês não saibam o que é Habitual Tracker, não sei pronunciar. O Habitual Tracker é tipo uma ferramenta que eu tô usando ela, inclusive. Eu uso ela com muita frequência, que é você fazer uma lista de tarefas e dias, né, tipo assim, tem gente que faz por mês, tem gente que faz por semana. Eu faço por semana, então coloco de segunda a sábado as tarefas e vou preenchendo as bolinhas. Eu vou mostrar pra vocês direito, ó. Não sei se deu pra entender mais ou menos, mas você vai preenchendo as tarefas que você fez. Se você fez essa tarefa todos os dias da semana e tal. Nessa segunda parte foi a parte do planejamento semanal. Que era uma parte que eu fazia quadradinhos para dividir os dias da semana e colocar coisas no geral. E depois eu fazia por dia, segunda, aí eu organizava com os quadradinhos. Então assim, gente, nessa semana eu estava fazendo o Habitual Tracker, estava fazendo o planejamento semanal, o planejamento diário e ainda tinha uma parte de notas. Então é muita coisa. Eu não sou uma pessoa assim que precisa de tudo isso para me organizar. Esse tipo de organização, ele não funcionou pra mim. E vocês vão ver ao decorrer do vídeo que durante o ano eu fiz muito tipo de organização diferente até achar uma que eu realmente me adequasse. Essa outra parte do... Gente, só uma coisa, tá? Ontem eu não consegui terminar de gravar meu vídeo por causa do barulho e houve muitos problemas durante a gravação, então eu já tô no outro dia. Se vocês perceberem alguma diferença na imagem, na cor, no meu cabelo, enfim, eu só coloquei a mesma roupa pra ficar no vídeo igual. Só que eu tô gravando em outro dia. Essa outra parte, eu continuei com o Habitual Tracker, porém eu fiz uma estética um pouco mais diferente.
fiz o planejamento semanal e fiz os afazeres da semana. Porém, eu tirei o planejamento diário. Duas coisas que eu percebi que não funcionou foi, primeiro, de eu ter tirado o planejamento diário e deixar algo mais no geral, porque isso não me ajuda. E foi também de eu ter colocado esses afazeres da semana, porque eu não consigo fazer as coisas sem ter um prazo. Então, se eu colocar afazeres da semana, eu não vou fazer durante a semana, eu vou deixar pra fazer no último dia e vou procrastinar até eu não ter mais tempo de fazer e desistir. Então, assim, não funciona pra mim. Depois, agora que eu percebi, eu tinha deixado um espaço para fazer o planejamento diário do outro lado da folha, porém eu só fiz de segunda e eu não sei o que aconteceu nesses outros dias que não tem. Comecei a colocar coisas aleatórias no meu bullet. Tem muita coisa aleatória, eu não fui muito organizada, então o espaço que sobrava eu escrevi qualquer coisa, sabe? Começou a outra semana, também mudei um pouco a estética do meu habitual tracker. Fiz o negócio do planejamento semanal mais uma vez. Fiz as tarefas da semana. Outra semana fiz o habitual tracker, porém eu desisti de fazer porque não tava dando certo. Fiz o negócio do planejamento semanal mais uma vez. E voltei a fazer o planejamento diário, porém eu também não fiz muito bem detalhado. Começou o mês de março. Mês de março, só pra vocês terem ideia, como que eu não fazia as coisas bonitas e organizadas. Ficava desse jeito. E ficou horrível. Aí começou o mês, aí sim, eu usei só uma caneta e fiz uma coisa mais minimalista, só que não, era feio mesmo. Porque eu queria fazer uma coisa mais minimalista, porque como eu não tenho muita paciência pra fazer coisa muito elaborada, acabou que eu decidi fazer coisa mais simples, porém eu não fiz nem bonito, sabe? Eu não me dediquei pra fazer o simples bem feito da estética. Como eu disse, próximo ano eu quero fazer uma estética mais bonita. Ficou assim um mês de março. Coloquei o wishlist, que eu também praticamente não uso. Coloquei os momentos marcantes, que eu acho isso uma coisa muito interessante, apesar de eu não ter o costume de ficar preenchendo. Coloquei as metas do mês. Coloquei o negócio de semi-joias, o quanto que eu gastei, o quanto que eu lucrei, porque nessa época eu tava vendendo semi-joias. E coloquei uma coisa pra mim estudar, né? Isso aqui também não funciona pra mim, né? Não vou explicar no vídeo porque vai ficar muito longo, só que esse tipo de organização não funciona pra mim. Começou outra semana, eu também já mudei, né? Não fiz mais habitual tracker, fiz negócio mais semanal. Fiz o planejamento diário, mas também não foi nada organizado, foi cada um em cima do outro. Eu aproveitei todo o espaço que sobrou e fiz algo totalmente desorganizado. Eu comecei a fazer tipo um exame de consciência do meu dia, tipo, eu parava e ficava pensando como foi o dia de hoje e começava a escrever. E assim, eu confesso que eu parei, eu não persisti nisso, porque eu não tinha muita paciência. Gente, o problema é que às vezes eu faço muita coisa, ou quero fazer muita coisa, e não paro pra realmente pensar, sendo que é algo que me ajuda muito. E depois, eu já mudei de novo o planejamento, né? Eu comecei a fazer o planejamento por checklist, né? Lista de tarefas que eu tinha que fazer durante o dia. Fiz isso daqui, que era coisas que eu tenho que fazer, mas não tinha data pra acabar, nem data pra começar, nem pra terminar. Tipo assim, coisas assim totalmente abertas, como, sei lá, arrumar o guarda-roupa. Porém, não tinha data pra mim terminar isso. Isso fez com que essa lista não foi algo muito bom. Temos aqui uma folha branca e aqui volta o planejamento por checklist. Aí começou aqui o mês de abril, eu acho que foi o mês mais bonito que eu fiz. Fiz o calendário, fiz a wishlist que eu não preenchi, fiz as metas que eu não preenchi também. Aí aqui tem as datas do calendário. Tem o negócio de estudar, que também não funciona muito bem comigo. E tem os afazeres diários, né, que era como se fosse as coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Só que pra mim não funciona colocar algo que eu tenho que fazer todos os dias no início do mês. E depois, fui continuando meu planejamento. Eu também fiz também essa tabela dos dias do mês pra colocar as coisas que eu tenho cada dia. Porém, eu confesso que eu não tenho uma mania de ficar voltando nisso aqui, então eu nunca coloco nada. E o que eu coloquei também, eu acho que eu acabei não concretizando muito bem. E comecei de novo com o planejamento por checklist. Esse ficou até que bonitinho, porque tem uns que ficou muito mais feio. Aqui era uma página de intenções que eu acabei também não utilizando. Fiz o planejamento por checklist. Fiz coisas aleatórias mais uma vez, depois eu comecei a organizar de outro jeito, comecei a organizar por horário os meus dias.
Depois eu deixei uma folha branca, coisas aleatórias. Vocês podem ver aqui o nível de organização da pessoa. Horário, né? Organizei por horário de novo. Depois tem outra coisa aleatória sobre o Instagram. Organização por horário, que depois eu acabei desistindo. Já mudei totalmente o planejamento. Eu comecei a organizar por manhã, tarde e noite. Aí depois eu comecei a fazer 3 tarefas manhã, 3 tarefas tarde, 3 tarefas noite. Começou o mês de maio, já mudou também um pouco esse mês de maio, né? Porque eu fiz o calendário, fiz uma frase minha que eu vou ler pra vocês. Fazer as coisas com amor e dedicação. Não porque somos melhores que alguém, mas sim porque estamos contribuindo para um todo. E também tem isso daqui, que é algo que eu tava estudando no mês. Aí eu escrevi bem aqui um lembrete, praticamente. E fiz isso daqui pra fazer uma rotina fixa por semana, por dia, né? E eu acabei não preenchendo. Eu continuei organizando por manhã, tarde e noite, durante um tempo. Mais coisa de conteúdo aleatório. Depois eu já mudei a minha rotina, fiz por horário, fiz tarefas da semana e fiz também organização diária. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre rotina, se vocês quiserem ver, tá no primeiro link da descrição. Assim o esquema, só que eu também não tava conseguindo me adaptar. Continuei com esse planejamento durante um tempo. Depois eu voltei a colocar coisas aleatórias de estudo. Fiz o calendário de junho, que foi o calendário mais feio e menos organizado, né? Tem um calendário e somente isso, não tem mais nada. Fiz um negócio de live que eu tava pensando em fazer, acabou não dando certo. Voltei com o planejamento semanal, aquele mesmo esquema que eu já tava fazendo. E continuei com esse planejamento durante o tempo. Depois já fiz o calendário de julho, meu Deus, passou tão rápido assim. Continuei com a rotina, já mudei a rotina de novo. Fiz a rotina por horário, depois eu deixei os dias da semana. Fiz outra coisa de organização de estudos. Continuei a mesma rotina, né? Horários e dias da semana. E fui continuando. Mais coisa de organização de estudo, gente. Eu pretendo ser mais organizada em relação a isso. Ou então eu posso pegar outro caderno só pra colocar coisas dos estudos ou coisas do canal, em vez de ficar misturando e ficar nessa bagunça. Aí a minha rotina, depois eu voltei com aquela coisa do checklist, só que em vez de eu fazer o quadradinho pra marcar, eu só passava o marca-texto por cima. E fui continuando com esse mesmo estilo de rotina. Fiz mais organização dos meus estudos. Veio agosto, ó, fiz o calendário somente. E depois eu já comecei com as semanas, no mesmo esquema. Até eu mudar de método mais uma vez, eu comecei a fazer o esquema de manhã, tarde e noite mais uma vez. Gente, pra vocês verem o tanto que eu fui testando durante o ano, vários tipos de planejamentos diferentes. Fiz mais coisas de organização de estudo. Foi tendo organização até eu voltar com o Habitual Tracker. Só que eu voltei colocando muita coisa nele, como vocês podem ver. Eu colocava coisas do tipo, acordar às 6 horas, sendo que eu já sabia que eu ia ter que acordar, então não tinha necessidade de eu colocar acordar no Habitual Tracker, mas enfim. Aí eu fiz, né, fui continuando com o Habitual Tracker e o planejamento diário. A diferença desse pro planejamento atual é que eu tô deixando mais espaço. Ó, gente, pra vocês terem ideia como tava ficando. Eu comecei a fazer um pouco mais bonito, olha. Fiz mais coisa do canal. E fui só continuando. A partir daí, o meu planejamento tá praticamente igual até o fim do ano. Que é esse Habitual Tracker. Segunda aqui, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Pronto. Até o final do caderno só tem isso praticamente, coisas de estudos e coisas aleatórias. E depois desse mês eu não fiz mais nenhuma coisa de mês, tipo, depois de agosto eu não continuei fazendo o calendário dos outros meses. Mas é porque eu acabei não me dedicando tanto pro bullet. Eu parei de ficar voltando, eu parei de ficar fazendo as coisas, só fiz a minha rotina da semana. E o resto deixei lá. E as folhas que sobraram foram até que bastantes, olha. Foram tudo isso de folha.
bastante folha, eu ainda vou utilizá-las, ainda não sei como. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final. Eu peço que vocês se inscrevam, se vocês não são inscritos, se você não é inscrito, né, eu peço que você se inscreva. E é isso, gente, não tenho mais nada que falar, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Então até o próximo vídeo. E esse, ó, só pra deixar claro, esse vídeo deu muito trabalho. Quem me segue no Instagram tá por dentro de tudo. Nossa, eu gravei esse vídeo em 2 dias. O primeiro dia quase que não gravava, o segundo dia também. O segundo dia também, que é hoje, quase que não ia. Gente, pelo amor de Deus, que trabalho que esse vídeo deu. E sem contar que hoje é quarta-feira, eu vou postar ele amanhã e eu também nem sei se vou conseguir editar, se vai dar tudo certo. Mas enfim, mas é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.